Bom dia, gente. Mostrando aqui, fazendo um vídeo aqui, falando da minha infância, não é? Um dia eu me atrapalhei com esse pé de buriti, com esse pé de tamborizeiro aí, dizendo que ele tinha só uns 25 anos, mas não. Concluí agora, ele tem 40 anos. É porque eu não lembrei dele, eu lembrava mais daquele pé de castanha de burro ali. Vou contar a história no tempo da minha infância, não é? O que aconteceu quando vim morar aqui em Sítio Novo. Nasci em Sítio Novo, fiquei na fazenda lá. Minha mãe, filha de Sítio Novo, né? Meu avô nasceu aqui em Sítio Novo. E ele nasceu mais ou menos uns meio quilômetro daqui. E morou aí, ó. Aqui foi que eu morei, na casa do Pedro Oliveira, não é? Era casa de palha, mas a casa de palha eu já conheci só para botar as cachaças, tina, dorna, ancureta, esses trem, não é? Aí já quando eu vim morar aqui, já era a casinha de telha dele aí na forquilha. Depois ele foi parede de taipa, foi reformando, fez de tijolos, aquela coisa. Mas sempre na forquilha. Ela foi tombada agora, mais ou menos um ano. Ela foi tombada um ano atrás, né? Pelo mês de outubro. Tem mais de ano um pouco. Então eu vou começar a contar a história de minha infância, né? Aqui era roça. Logo naquele terminal ali tinha a casa de uma mulher que ele deu o terreno para ela morar. Nessa dimensão aqui. E por aqui passava o caminho das fontes. Das fontes, né? A gente pegava água, né, nas cacimbas. E tinha um poço ali do Juvenal, né, aquele casado com a não, sobrinho da esposa do Pedro Oliveira, né, Juvenal Nunes, não é? Melhor carpinteiro que já existiu aqui em Sítio Novo, né? Já se foi, não está mais entre nós. Vou começar a contar a história, gente. Aí vim morar na casa do meu tio, vou o pessoal procurar. Por que tu não vai morar na casa do teu avô? Minha avó tinha falecido, ficava mais difícil, não tinha mulher naquele tempo, tudo bem. Ó, meu gatinho, me acompanhou lá de casa. E tem outros gatos ali, não sei se vai pegar o meu. Vamos, Fred. Outros gatos aí, não sei se vão pegar o meu aqui. Olha aí, ó. Eita, rapaz. Aí, ó. Tô a MA 280 aqui. Passa dentro da rua de Sítio Novo, gente. Nesse belo domingo. Bora, Fred. Fred. Bora, Fred. Bora, rapaz. Fred. Fred. Aí foi o seguinte, gente. Morando com ele, ele botava as roças dele muito toco. Muito toco. Dentro a gente furava os pés constante. E ele falava o seguinte, que era descuida, porque não queria trabalhar aquela coisa. Não era que era isso. Outro problema sério, formigão. O formigão me pegava, esporava. E quando o formigão me esporava, era tristeza. Tristeza mesmo, porque era dor, era horrores, né? Já tinha trauma, mas quando a coisa é assim, sempre acontece com a gente, tornava a pegar. Aí quando minha mãe veio fazer uma visita, né? Isso já no segundo ano. No primeiro ano não teve muita reclamação não. E meu pai disse assim, olha, seu Pedro, se o Runá fizer qualquer danação, pode bater, pode surrar. Naquele tempo o castigo era peia, né? Mas por muita sorte nunca peguei uma pisa, porque eu fazia o máximo possível para que não desse falha em qualquer coisa. Aí tudo bem, a gente construiu o rancho, né? Contando a história aqui. Começou pela furada dos tocos, aquela coisa. Como meu tio não tinha apto de fazer rancho na roça, a gente foi fazer o rancho. Fizemos o rancho. Na quarta-feira santa, concluímos o rancho. Não, na terça-feira da Semana Santa. Concluímos o rancho. Na quarta ele colocou todo o arroz que tinha lá, não é? E para a gente construir esse rancho, ele não estava na roça. Ele tinha ido uma viagem para Grajaú, lá para um negócio de um tratamento, e nós concluímos o rancho. Quando ele chegou, o rancho estava pronto. Ele pegou todo o arroz e colocou no rancho, não é? Na quinta-feira santa e sexta-feira santa, fomos tanger os pássaros na roça. Runá Oliveira, Antônio de Pádua e Josimar Eugênio, não é?
Antônio de Pádua e Josimar, não, Antônio de Pádua e Eugênio não tá mais entre nós, só tá vivo eu e Josimar, meu primo, não é? Tudo era família lá. Antônio de Pádua, Pelo Oliveira, criava ele, meu tio. Então o que acontece? Eles lutaram lá no rancho e debuiaram arroz, né? Eles ponhavam o arroz em mão, chamava mão de arroz, ponhava ele no cacho comprido e amarrava ele. Uma malva chamada malva de porco, né? Aí tudo bem, quando foi no sábado de aleluia, ele foi lá cedo na roça e quando voltou ele disse: meu filho, você lutou na roça, lá no rancho, procurou para mim, Runhá, você lutou no rancho? Eu digo, eu mesmo não, tio Pedro. O Antônio lutou, eu digo, não sei, tio Pedro, procure para ele lá. Quase assim, procure para ele que ele lhe diz a história. Procurei o Antônio, tu lutou no rancho, lutei, padrinho. Josimar lutou. Eugênio lutou. Runá não lutou. Aí tudo bem, preparativo lá para ele dar umas lapadinhas nele, né? E a esposa dele disse que não era para fazer aquilo, porque o que tinha acontecido era que se fosse para surrar, ele tinha que surrar eu também. Ele então não referia a história que eu tinha lutado, eu disse que não. E ele disse que eu não tinha, ainda foi bem, o rapaz foi muito honesto. Aí não apanhei de jeito nenhum. E ele terminou pegando a pé. E ele foi na casa dos outros lá para contar a história, que no ponto de vista dele era castigar para que não fizesse mais a danação, não é? E eu tinha muito medo, me cuidava muito bem, não é? Tudo bem, essa história aí se foi. Agora é a outra, de quando minha mãe veio visitar. Como eu furava meus pés no toco, eu disse, olha Rosílio, o Renato tá dando a preguiça, não quer mais trabalhar. É só furando os tocos, furando os pés nos tocos. Acho que ele faz aí a propósito para não trabalhar. Mas não era que era isso, sabe? Porque não tinha jeito. Aí o que eu fiz com isso? Você paga coisa que você não fez, né? Eu acabo de dizer, por isso que eu nunca gostei e não gosto até hoje, de inventar histórias que as pessoas não fazem, fazer previsão de coisa que não é verdadeira, não gosto disso, né? Nunca gostei, porque quando eu era pequeno as pessoas colocavam que a gente tinha feito uma coisa sem a gente ter feito, né? Pisa grande que eu peguei que meu pai me deu, injusto, né? Foi a peixe, não é? Injustamente, vi uma piaba quando cheguei. Lá minha irmã disse que eu não estava na roça, não é? E eu tinha corrido bem próximo dessa roça. Não dava 300 metros. E ele terminou me dando uma pisa muito grande, não é? Foi trauma para mim esse negócio. Muito trauma mesmo. E por isso que não gosto muito de injustiça, não é? Nunca gostei disso. Aí você na infância você sofre muito. Nunca gostei de apanhar. Apanhava e nunca surrei também. Porque de tanto eu apanhar, eu nunca dei uma pisa. E nenhum filho meu. Graças a Deus nunca deu. Um dia quase que eu ia surrar no menino. Ainda peguei uma coisa, parece que eu dei 2 lapadinhas. Depois me arrependi amargamente. Mas foi coisa de leve, não é? Sou contra isso. Hoje não existe mais isso, não é? E a história foi assim. Na infância, muitas vezes naquele tempo você sofria muito, né? Por não ter, assim, era o carrancismo, né? Das criação, a povo adequava que os meninos só, as pessoas bem se fosse castigado, mas nem sempre. Eu acredito que a educação e também o trabalho tem que ter, e hoje tem um vazio aí nas pessoas que vai atrapalhar o estudo, não atrapalha. Tira a hora do trabalho, tira a hora do estudo, tudo tem a hora, ensinar. Como é que é o trabalho de novo, você exercita seu corpo de pequeno. Se você começa a estudar de pequeno, o conselho que eu dou também começa a trabalhar de pequeno. Porque depois de grande fica difícil, né? Ensinar como é o trabalho, não é obrigado a ficar cativo do serviço. Ensinar qualquer tipo de serviço que seja, não é? De acordo, você pode plantar uma planta, pode cuidar um pouco, tirar 1 hora todo dia, 2 horas, não é? E vivenciar. Você não vai fazer o esporte, você não vai praticar o esporte se você não treina. Tudo tem que ter treino. O esporte, que eu sei, todos nós sabemos, você começa da infância. Muito jovem, até os 3 anos de idade já começa o esporte. Como é que vai começar a trabalhar depois dos 15? Só com 18 anos que seja. Criança não pode isso, criança não pode aquilo, né?
E é complexo aí. Inscreva no canal do Ronaldo Oliveira, contando um pouquinho da história de vida de sua infância, né? E tá aí, gente. Meu muito obrigado a todos os seguidores do canal do Ronaldo Oliveira. E valeu, gente. Mas só tem uma historinha aí. Tanto furar os pés no estoco, né? Um lembrete aí, um terminal aí concluindo. As considerações finais aqui, minha. Esse quintal meu aí, hoje florestou de novo. Já arranquei o estoco dele, todo areia. 3 tarefas de terra, que é 3 linhas. Quase 1 hectare é 4, não é? E a areia ele todinho. Foi mais de 6 meses quase, arando ele, não é? Terminei já no final de fevereiro, não é? A última parte, não é? Aí plantei um pouco de milho no terminal que é areia, plantei milho, plantei mandioca. Por não tanto furar o pé no estoco, eu fiz isso aí. Muito serviço forçado, né? E é por aí, gente. Pois valeu, pessoal. Meu muito obrigado.